Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Boccaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente tá fazendo reportagem. Alguns momentos depois. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Pelo amor de Deus. Uma mensagem do Obrigado. Jornalista, bom trabalho, militante. Obrigado. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Essas são as notícias do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Boccaro pedindo dinheiro para o filme de seu pai, Jair Bolsonaro. São só fatos, não há opinião nenhuma aqui. Você tire suas próprias conclusões. Embora eu tenha certeza que não importa se você está contando a verdade ou não, ou sobre o que importa na verdade, é sobre quem você está falando. Eu tenho certeza que o viés ideológico conta muito em relação a isso. Se você tem uma corrente ideológica, um viés ideológico voltado para o político A ou o político B, não importa o que ele faça, você vai passar pano para aquilo que ele está fazendo. Mesmo que aquilo seja a coisa mais errada do mundo. Não importa. Isso é política. Nós vemos isso o tempo inteiro na internet aqui. Então, vou me furtar de ficar dando opiniões para vocês aqui agora e vou apresentar a partir de agora só fatos sobre políticos e pré-candidatos à presidência da República aqui neste canal. E você tire suas próprias conclusões. Você. Eu não sou responsável por aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Você pensa por si só, de acordo com o seu viés ideológico. É simples assim. A política não vai mudar. A política não vai mudar nossa vida. Agora é a minha opinião. E eu demorei um tempo para entender isso. Entender que se eu não levantar cedo, não ir correr atrás dos meus objetivos, não batalhar para isso, isso não vai acontecer na minha vida. As coisas não vão melhorar porque o político A ou B vai assumir a cadeira da presidência. Isso é uma mentira, é um teatro, uma utopia, que nós somos compelidos a pensar assim desde pequenos. E quem desperta entende que a política é um mar de lama, uma sujeira completa. Houve uma época que eu queria fazer parte da política aqui da minha cidade, ser vereador. Hoje não tenho mais essa vontade, porque simplesmente eu quero viver em paz, cara. Quero poder andar de cabeça erguida pela minha cidade, passear com a minha família, sem precisar, sabe, ficar participando dessas coisas sujas, porque por mais que você não participe, você vai ser conivente e convivente com essas coisas. Porque se você quiser bater com o sistema de frente, o sistema acaba destruindo você.
É simples assim. Minha filha fez 16 anos recentemente e eu estava pensando em incentivá-la a tirar o seu título de eleitor e exercer sua cidadania. Mas pensando bem, que se dane. Não vai fazer diferença nenhuma. No Brasil nunca teve cidadania plena e nem terá com esse modelo político que nós temos. Então deixe ela viver a adolescência dela, esquecer essa parada de política, porque isso não leva ninguém a nada. Só leva a brigas, destruições, mortes. Recentemente eu acabei discutindo com um grande amigo num churrasco de família e a discussão foi voltada em cima de política. O camarada me vira falando que o SUS é uma porcaria, o clássico pobre de direita. É o clássico classe média que acha que para poder ascender, né, no capital, ele precisa ter dinheiro. E não é assim que funciona. Você ter dinheiro, você prosperou na vida, de certa forma. Conseguiu um certo grau de conforto. Mas você jamais será classe dominante aqui no Brasil. E ele criticando o SUS, falando que o SUS é uma porcaria, que o SUS não presta, que deveria ser privatizado, e ele não concorda, ele pagar pelo SUS sem estar usando. Recentemente ele foi pai. Adivinha onde a filha dele nasceu? E eu joguei isso à mesa. A discussão acabou na hora e não foi legal. Enfim, quando você começa a entender como é que funcionam as coisas e os fatos são colocados à mesa, cabe a cada pessoa defender aquilo que acredita. E vai ser a partir de agora o papel deste canal aqui. Colocar fatos e vocês tiram as próprias conclusões. Vou dar publicidade nas coisas que acontecem na política. E você, de acordo com o seu viés ideológico, com a sua corrente política, você defende, ataca, passa pano, faz o que você quiser, cara. Não vai mudar nada. Tá? Discutir sobre política para mim virou um hobby, uma diversão, na verdade. Porque eu sei que isso não muda nada o jogo. Você muda seu jogo como? Correndo atrás de seus objetivos e principalmente estudando. Estuda. Nós, os trabalhadores, temos uma chance de ter um certo grau de conforto nesta vida e fazer aquilo que nós gostamos. E é estudando para ter um recurso melhor para poder viver nesse mundo de uma maneira mais confortável. Beleza? Você que gostou desse conteúdo, você que ainda não me conhece, por favor me dê uma chance. Se inscreve nesse canal, dá um joinha e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube. Aqui eu dou voz e formo a pessoas invisíveis como eu e como você. Beleza? Obrigado você que ficou nesse vídeo até agora. Um abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.